Renascença. A par com o mundo. Muito bom dia, bom fim de semana, porque é sexta-feira, dia do Visto de Fora. Em estúdio já estão os nossos dois jornalistas estrangeiros a viver há muitos anos em Portugal, a Begonha Inigas, o Olivier Bonamici, numa belíssima conversa sempre muito bem moderada pelo Miguel Coelho. Sim, porque às vezes é preciso ter mão nesta gente, não é assim, Miguel? Bom dia a todos. Nem sempre é fácil, realmente. Obrigado, Paulino. Bom dia a todos. Bem-vindos ao Visto de Fora, Begonha, Olivier. Temos uma agenda cheia hoje, portanto preparem-se, CEF, TAP, Covid, enfim, etc. Mas já lá vamos, porque primeiro, realmente o mais importante, Begonha. Então, o rei emérito Juan Carlos quer voltar à Espanha? Não sabía eu que íamos comenzar con España. Pensei que íamos comenzar coa França. Non, estaba a brincar. O rei emérito, sí, Juan Carlos quer voltar a España. Como saben os nosos ouvintes, está na Arabia Saudita, está lonxe de España, exiliado entre aspas, porque realmente pronto está a ser investigado, non é? Por temas de corrupção e de dinheiro ilícito, non é? Por favores, e ele quer voltar a Espanha no Natal, é o que se está a filtrar na imprensa espanhola. E já deu uma prenda de Natal ao fisco espanhol. Exatamente, e então essa prendinha, sabem de quanto é que é? É de 678.000 euros, estão a ouvir bem, que pagou ao fisco espanhol, às finanças espanholas, para tentar fugir a máis unha investigação a esa quantidade de dinheiro que ten en diferentes contas na Suíça. Estamos a falar de 30 millóns de euros que están a ser investigados e que non se coñece moito ben a procedencia. Então, ele pagou isto. O que están a dizer varios xornais españois hoxe de mañá, Miguel, é que foi avisado por algún inspector, por alguén do fisco español, para que le pagase esta quantidade para tentar fuxir a máis unha investigação. Então, isto é uma autêntica novela. Muito bem. Isto é argumento de novela. E vamos também continuar a seguir, que já há alguns meses que temos vindo aqui a acompanhar as aventuras e desventuras da Casa Real Espanhola, em torno de Juan Carlos. Mas para já vamos avançar para os temas europeus, e eu recordo que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Numa altura em que em Bruxelas já terminou a Cimeira Europeia, o acordo sobre a chamada bazuca financeira era o mais aguardado e, como é habitual na União Europeia, à última hora as coisas acabaram por se resolver. Hungria e Polónia levantaram o veto e o plano de recuperação económica vai mesmo avançar. Esta solução encontrada, Olivier, de remeter a questão do Estado de Direito para as mãos do Tribunal Europeu de Justiça, agrada ou acabou por ser, de certa forma, uma vitória para os governos húngaro e polaco? Eu diria que é uma vitória, sobretudo, é uma vitória financeira para a Europa. São duas coisas distintas. A nível financeiro isto é ótimo, este acordo, porque toda a gente precisa do dinheiro e claro que a Europa tinha um argumento de peso perante a Polónia e a Hungria, que eles precisam também deste dinheiro. É preciso dizer que os fundos que os dois países vão receber, representam cerca de 4% do PIB para cada um dos dois países. Portanto, isto é enorme, enorme. Portanto, isto é uma vitória financeira. Ao nível da ideologia, eu acho que é um problema que foi adiado, apenas isso. Portanto, neste momento é complicado dizer, o mais importante é a questão financeira. De qualquer modo, a Europa teria arranjado um sistema um pouco diferente, teria sido mais complexo, mas este dinheiro toda a gente precisa urgentemente. Ao nível da ideologia, é só adiar o problema, porque a Hungria vai ter eleições ainda daqui a 2 anos. Portanto, eu acho que é só algo de adiado. E tu, Begonha, como é que vês esta solução que foi encontrada em Bruxelas? Eu vim com muita esperança. Isto foi realmente ontem à noite, não é? Eu estava xa quase a desligar o computador quando anunciaran isto, não é? E estamos a falar de 1,8 bilhões de euros, esta bazuca, denominada bazuca europeia, e além do que dizia Olivier, e que isto é importantísimo para os fundos europeus, para os nosos fundos, os que precisamos os diferentes países, sobretudo estou a falar de Espanha. Sim, sem dúvida. O problema aqui é a questão do Estado de Direito, não é? Que estava ligada a estes fundos e que agora acaba por ser separada. Sim, mas eu penso que o acordo, e acrescentar máis alguma coisa ao que dixo Olivier, o acordo foi bom porque
a Polonia e a Hungría, digamos que se van, o Orbán vai a casa un bocadiño, pode justificar tipo, pronto, presionamos a Bruselas, mas, sobre todo, defendeuse o Estado de Direito, por enquanto, é verdade, a ver que o que acontece depois, e há unha coisa importante, e é que eles gañaran só un bocadiño con isto de que o Tribunal Europeo, non é, de Justiza, teña de aprobar, imaginen, a un país que non cumpra, non é, con algún dos acordos, ou para o caso dos fundos, non é, que alguma coisa non se cumpra para o que son destinados, depois vai ter de decidir o Tribunal Europeo, non é, de Justiza, se realmente que é o que se faz. Mas, pelo demais, foi máis un suceso para Angela Merkel. Eu vexo que isto é un suceso para a presidencia da Unión Europea. E um alívio para António Costa, que já não vai ter esse problema em mãos a partir de 1 de janeiro. Que falávamos semana passada disto, non é? Se o António Costa, a ver que o que acontecia e o que poderia acontecer coa presidencia portuguesa da Unión Europea, que vai começar xa em janeiro. O que não correu assim tão bem em Bruxelas foi o encontro entre Ursula von der Leyen e Boris Johnson, porque a União Europeia e o Reino Unido continuam sem se entenderem, e estamos, Olivier, a apenas 20 dias do fim da fase de transição do Brexit. Ainda acreditas num acordo? Sim, acredito num acordo, sou uma pessoa naturalmente optimista, portanto, e sabemos como é que funciona a União Europeia, tudo é portuguesa um pouco, a União Europeia é a última hora, é a última hora. E, sim, agora, uma pequena parte, eu já estou a viver o Brexit na pele, porque ontem estava a estudar por acaso isto, a ver um pouco as últimas notícias do Brexit e recebi uma chamada da minha filha que me pediu, pai, podes-me tratar, faz favor, rapidamente da questão do passaporte? Sim, porque a minha filha escolhia a infelicidade de namorar com um inglês, ela podia escolher um grego ou um espanhol, ou era muito mais simples para os papéis, não, binga! E sobretudo antes do Brexit, portanto ela vai em fevereiro aqui, mas isto é uma pequena parte. Agora, em relação à Inglaterra, se a questão é que, da mesma forma que a Hungria e a Polónia, as duas partes têm muito a perder, sem acordo. Agora, a Inglaterra, eu acho que tem que aceitar absolutamente que as regras do jogo, mesmo não fazendo parte da União Europeia, tem que haver regras do jogo para haver uma concorrência normal, leal, por assim dizer. E só que a grande questão agora é que eles têm um trunfo, eles dizer, olha, nós recuperamos a nossa soberania e nós quisemos isto. Portanto, eu acho que vai ser uma questão aqui de encontrar um compromisso de última hora e confio na Angela e na Ursula, esta dupla alemã, para resolver esta situação em breve. E temos o Boris Johnson en forza, como dicía Olivier, e temos de prazos só, é verdade que isto parece Portugal, non é? Até o fin mesmo, até domingo, se puseran de prazo nese xantar a dois, non é? De Bruselas, entre o Boris e a Úrsula, que non correu ben, como dicían, até domingo. E para mí, dois temas que me preocupan. Por un tema, e falo porque Portugal é un país con moita pesca, non é? Como acontece tamén coa España e aliás a Galiza, non é? E há un tema de precisamente que eles non chegan a un acordo pelo tema das aguas, non é? Das aguas tamén do Reino Unido, como é que utilizar para o tema da pesca, e depois há un tema que claro, desde cá vemos lonxe, moito lonxe, mas que é un tema moito importante, que é o tema da fronteira da Irlanda do Norte, non é? Sim, desde o início, un dos maiores obstáculos. Desde o inicio, as aduanas, todo iso. Entón, o Boris Johnson está en forza, está a gañar popularidade no Reino Unido, iso tamén é perigoso para nós, non é? Mas, con todo, como dicía Olivier, eles precisan mesmo, por moito que le digan nos seus discursos pronto, que a soberanía inglesa, todo iso, o do Reino Unido, precisan tamén da Europa, do resto da Europa. Por tanto, eu confío e vamos torcer para que realmente se chegue a un acordo antes de domingo à noite. Veremos, sendo que a conduta política de Boris Johnson não é habitualmente muito previsível, mas para nada. Veremos. E quanto à pandemia na Europa, o cenário continua a ser, claro, preocupante, mas a várias velocidades. Há países como a Alemanha, onde a situação está a piorar e a causar grande alarme. Há outros como a Bélgica, onde a segunda vaga está em franco declínio. E isto é também o caso de Espanha, não é, Begonha? Com muito menos casos nos últimos dias. Isso é. E permite, de alguma forma,
forma aos espanhóis respirar com algum alívio ou não é caso para tanto? Mas estamos bastante cautos e cautelosos, Não é? cautelosos, moito cautelosos, porque é verdade que España, que é incrível, isto da pandemia é que realmente ninguén percebe, entón ninguén se pode pôr unha victoria antes de tempo, Sim. porque a España, lémbrese, a España e Italia eran os piores países, non é, na primeira onda, e agora é o país da Unión Europea que está a ter nestes últimos días menos contagios por número de habitantes, é dicir, está a ter menos a cento e tal contagios por 100.000 habitantes de Sim, a chamada media. incidência. Mas é que ontem, por exemplo, en España, estou a ver os dados das últimas 24 horas, tivemos 4.595 casos diagnosticados, en Portugal foran 3.000 e tal, imagine, e en España temos quase 50 millóns de habitantes, e depois tivemos 300, é verdade que o número de mortos continúa a ser por número de habitantes maior do que no caso e de casos do que Portugal, porque ontem en España tivemos 325.000 mortos. Mas houve moita polémica con este caso do número de positivos na España nos últimos días, porque o INE, que é o Instituto Nacional de Estadística Español, publicou os dados da pandemia, que é un instituto oficial e moito riguroso, os dados da pandemia en España desde que comenzou. E entón, segundo o INE, de marzo até maio, morreran en España 45.684 persoas por Covid, 13.000 ou máis 13.000 do que tiña dito o goberno do Pedro Sánchez. Por tanto, o número de mortos é moito maior, mas, aliás, eu penso que como acontece en Portugal, non é, e en todos os países, porque há moitos mortos que realmente, moitas mortes que non se sabe ou non se diagnosticou que era por Covid, mas que sin dúbida foi por iso. Não? E em França, Olivier, os casos de Covid continuam mais elevados, não é, do que se esperava, e as restrições vão por isso ser mais apertadas do que estava previsto. A grande questão era saber se ia haver Natal ou não, porque o governo francês tinha previsto nesta fase do Covid 5.000 casos por dia. É o dobro neste momento em França. Mas o número não está a explodir, está a estagnar. Bom, mesmo assim é muito mais do que o previsto pelo governo francês. Resultado, a grande questão dos franceses era saber se o governo eventualmente ia voltar atrás ou não. Não voltou atrás. Os franceses vão ter o Natal, vai haver liberdade de circulação no dia 24, não vai haver no dia 31. Em paralelo, acaba o confinamento na próxima semana e que recomeça a haver o recolher obrigatório, uma hora mais cedo, portanto será das 8 da noite até às 6 da manhã. Agora, o que é incrível em França, e vamos falar disto em Portugal, eu diria que é a mesma coisa, duas pancadas, eu diria, dois stress, a questão dos testes. Agora, toda a gente que eu conheço quer fazer um teste, antes do dia 23 ou 24, portanto não sei como é que vai ser possível, porque vai ser uma fila, não sei, vai ser uma loucura. E segundo ponto que é, e posso falar do meu caso pessoal, mas que é, parece que o stress agora, em relação aos convidados do Natal, parece negociações dignas da União Europeia, ou das Nações Unidas ou da NATO. Quem é que vem? Quanto é que vamos ser? Como é que fazemos cuidado? Quem é que... ou seja, é uma loucura. Eu ando em negociações com a minha irmã há 2 semanas sobre quem é que vem e não vem. Isto, imagino que aqui, vamos falar daqui a pouco, será o caso. Sim, em Espanha, Begonha, a liberdade de circulação no Natal vai existir? Vai existir por enquanto. En España, é dizer, non se... adiantáranse as medidas de Natal, como ben saben, xa comentábamos semana pasada, non é? Temos un límite, lembro, de 10 persoas, digamos, por casa, non é? Non vai haber, en principio, restrições a circulación, como preguntabas, entre municipios. Neste momento que eu saiba, non há ningún municipio, levantáranse as restrições, aliás, até o último axo que ficaba, que era na Rioja, Arnedo, con límite perimetral, se levantou as restrições. Portanto, por enquanto, se non mudaren as coisas e continúan os números iguais de contagiados, pódese circular entre municipios. Agora estou a lembrar a unha comunidade autónoma como é non sei se as Asturias, o que ten o limite de que non se pode sair da comunidade autónoma, mas penso que para o Natal, sim, porque realmente os números
están a ser bons, mas con todas as persoas acho que España mudou un bocadiño a perspectiva. Si no verao, as persoas estaban como moito a vontade, todo iso, as persoas penso que están moito máis sensibilizadas e as persoas teñen medo, e o que dicía Olivier de negociar, non é, entre as familias, a ver que está, que vai, que fica, está a acontecer en todos lados, non é? A pandemia está a trazer este tipo de problemas que realmente son moito, non sei, é moito grave isto que está a acontecer. O que é interessante, faltam 15 dias, 10 dias, 15 dias para o Natal, e vamos ver na Europa se vai haver um país que vai ou não fazer marcha atrás total. Neste momento não há na Europa. Houve, no entanto, o Quebec, não faz parte da Europa, mas o 1º de julho de Quebec foi terrível. Portanto, 2 semanas depois de ter anunciado que ia haver Natal, marcha atrás total. Sim, exatamente. E isto é terrível. É que vamos também falar sobre a situação que está prevista para Portugal. Eu queria só lembrar antes que este Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a Rede Europeia de Rádios. Euronet Plus. Porque em Portugal também foi anunciado nesta última semana o alívio de medidas no Natal. Há quem tema é que depois desta flexibilização venhamos a ter uma terceira vaga em janeiro, porque as famílias provavelmente estarão mais próximas, mais pessoas a circular. Justifica-se ou não, e essa é a questão, permitir as viagens no Natal ao encontro das famílias com esse risco adicional que pode depois acarretar, Olivier? É assim, o risco há sempre. Agora, o que acho curioso no caso do governo português é não haver até agora uma recomendação de números, dizer, ok, 4 ou 5... Aliás, o governo disse que não iria fazer essa recomendação. Sim, só que o problema é depois, vais ver, por exemplo, no caso, a mim que eu não entendo, como no caso da Espanha e no caso da Alemanha, acho que a recomendação ela é super elevada, que é 10 pessoas, isto é uma loucura. Até fiquei, do estado da Alemanha, ainda mais surpreendido do que no caso da Espanha, porque muitas vezes pensamos, ok, nós, países latinos, pronto, não sei o quê, mas a Alemanha... É que Merkel ontem estava a chorar no Parlamento. A imagem da Merkel foi, para mim, a imagem da semana. Ao mesmo tempo, como é que é possível que a Alemanha e a Espanha, 10 pessoas... portanto, é isto a negociação que estou a ter com a minha irmã. É que a minha irmã, mesmo com os adultos e as crianças, íamos respeitar eventualmente, eu acho que em França são 6, o que é autoridade, que é aconselhado. Mas espera aí, mas é que a minha irmã íamos ser 14 ou 15. Mas parece que não haver um limite desses em Portugal é um risco. Não, eu acho que pelo menos dá uma indicação. Mesmo que eles não vão controlar, isto da Bélgica, eles já disseram que vão controlar, mas em Portugal duvido que seja, e a Espanha também não vão bater a porta. Mas, lembrem-se de uma coisa, e os nossos ouvintes têm de lembrar também, que temos dia 18 de dezembro, é dizer, sexta, de aqui a uma semana, de aqui a 8 dias, o governo vai reavaliar como está a situação e dizer, agora estamos a ser testados, estamos com muitos limites a circulação, confinamentos em 117 concellos de todo Portugal desde dia 9, não é? Que começarão as novas medidas do novo estado de emergência. Então, nós temos a diferença do que expliquei em Espanha na minha rádio, na cadena COPE e também no meu jornal, La Voz de Galicia, é que a diferença do resto dos países da Europa, en Portugal, estamos a ter unhas medidas de confinamento e unhas restrições super elevadas nas últimas semanas. Os que moramos, por exemplo, no Consello, eu penso que en comparação, estou a dizer en comparação com outros países. Pense uma coisa. Tem confinamento total em alguns países. Em Portugal há menos restrições que... Mas, por exemplo, em Lisboa, há 4 ou 5 semanas, claro, estou consoante os municípios, que non podemos mesmo, temos o que chamamos en España toque de queda, non é? O recoller obrigatorio a partir da 1 da tarde, tivemos limites a circulação, sí, mas ao fin de semana, mas 1 da tarde depois todos en casa, é dizer, há unha serie de medidas que eu acho que están ben tomadas e ben determinadas, non é? E depois no Natal, eu penso unha coisa, que isto é moito difícil para cualquier gobernante, porque se eles tivesen dito unha cuantidade surxiría tamén a polémica. Entón, o que está a dizer o goberno é que apela a responsabilidade de cada unha das familias. Entón, iso tamén cría moita inseguranza no sentido de que as persoas teñen de sentir esa responsabilidade que pesa sobre elas. E penso que eu confío en que non as persoas van ter, os portugueses son unhas persoas certiñas en xeral, e que van ter sentido común. Do pico desta segunda vaga, o governo também tinha colocado nas mãos das pessoas a sua responsabilidade e, no entanto, isso não fez com que os números diminuíssem.
as coisas mudaram. Vamos ouvir o Olivier que está aqui a tentar falar. Eu discordo completamente disto, completamente, porque para mim tem que haver número. O número não é para ser seguido, não é uma obrigação. Não é uma obrigação, mas é uma via. É uma via. E voltando ao meu caso pessoal, quando o governo francês diz 6, ok, eles não inventam, como a Espanha não inventa 10, não é com os dados, olha, 10. Não, eles falam com os especialistas. Portanto, quando a França dá 6, dá depois para falarmos de famílias, para ter pelo menos, tu sabes lá dentro, que okay, o governo diz 6, somos 12. Capaz de ser excessivo. Pelo menos tens uma indicação. Portanto, obrigação é impossível. Cria a ideia de necessidade de contenção. Mas está claríssimo que este Natal non vai ser igual para ninguén. Non vai ser igual. E todos temos, Olivier, tú falabas da tua irmá, da tua familia, todos temos alguén nas nosas familias que é de risco, que ten medo, que non se quer xuntar, por tanto xa há reunións que non se van facer. No caso de Portugal, ao limitar, eu penso que iso foi ben pensado antes, os fins de semana de antes, pelo menos nos consellos de máis riscos, ter o recoller obrigatorio a tía unha, estáse a limitar, por exemplo, os xantares de grupo, estáse a limitar esas reunións que se facían tanto, e dizer, van a aumentar os contagios, con certeza, mas tamén, se non nos reunimos no Natal, o problema é que morremos mesmo todos de pena. Muito bem. Então, vamos ver qual é que será daqui a uma semana também a reavaliação que o governo português então vai fazer da situação em Portugal. Eu gostava de ouvi-los, ainda que de forma breve, sobre duas grandes polémicas que marcaram também esta semana, uma sobre o CEF, de que já vamos falar, a outra sobre a TAP, o plano de reestruturação da TAP foi entregue ontem em Bruxelas, vai ser apresentado publicamente daqui a pouco, prevê mais ajudas do Estado, mas também corte de milhares de trabalhadores, redução de salários, redução de rotas, isto para fazer face à crise na TAP, que, tal como outras companhias aéreas, tem estado praticamente em terra, dada a falta de passageiros causada pela pandemia. E eu gostava de ouvi-los sobre a situação nos vossos países. Como é que as transportadoras aéreas em França e Espanha resolveram este problema, Olivier? Não, claro que não. O Estado francês tem cerca de 15% do capital da Air France e o Estado holandês igual com o KPLM, portanto, que é o grupo Air France KPLM hoje em dia. Não, eles estão sempre a dar dinheiro, sempre a dar dinheiro. Mas tem havido estes despedimentos, estes cortes? Sim, há cortes, mas esse custa uma fortuna ao contribuinte francês. Há menos debate do que aqui, se calhar, porque lá está. Hoje em dia o Estado português tem mais participação no capital da TAP, mas está longe de ficar resolvido. Aliás, o Estado francês tenciona agora aumentar o seu capital na Air France para salvar o máximo a companhia francesa. E em Espanha, Begonha? Em Espanha não há problema, não há tema, porque houve polémica na altura, não é? Lembro cá nestes microfones que privatizouse o 97, máis do 97% da Iberia, que todos coñecen a compañía Iberia, no ano 1999, dizer, aí estaba a gobernar o José María Aznar, non é, en España, e entón, grande parte dese capital dividiuse, entón, há moitos accionistas, entre eles, por exemplo, British Airways, de feito, chegouse a un acordo, non é, entre a Iberia, British Airways e outras compañías, grandes compañías, para criar un grupo que é o que se está a facer agora en xeral en Europa, é o grupo máis forte. Estamos a falar da sexta compañía do mundo, non é? Entón a Iberia ten a súa crise, ten as súas tamén percas neste momento con a pandemia, mas realmente é unha compañía privada, é unha multinacional, e entón é un problema que non existe, non é? Neste momento, existe a crise, mas non este problema político. Porque há outro caso que ainda promete dar muito que falar, é o do CEF, relacionado com a morte de um cidadão ucraniano no aeroporto de Lisboa. Foi já em março, mas só esta semana é que a diretora nacional do CEF saiu e o próprio ministro da Administração Interna está agora com o lugar em risco. O que eu vos pergunto, Olivier, como é que têm visto este caso? É uma vergonha, enfim, não há palavras para isso. Não parece Portugal, não parece. Isto é selvageria inacreditável. Agora, para ir mais além... Mas é só o ponto da selvageria, já seria muito, ou também a questão política? Mas isto é isso que eu quero chegar agora aqui. Eu acho que isto é tão grave, tem que haver responsabilidade política. Isto não é uma brincadeira, isto é o primeiro ponto. Há poucos minutos em Bruxelas, o primeiro-ministro António Costa renovou a confiança no ministro da Administração Interna. O que ia dizer eu, porque estava a ver agora... Mas deixa só o Olivier agora concluir, por favor, já falas. Em dezembro de 2019, o Comitê Antitortura do Conselho Europeu já falava desta questão em Portugal. Mas eu vou mais além e assumir algo que pouca gente tem falado, que tem a ver com a comunicação social, da qual eu me incluo. O caso é desde março. Não estou a perceber, não.
Mas então, é agora que se fala disto? Porque eu lembro muito bem, portanto, é por isso que eu assumo a minha responsabilidade também, de saber deste caso desde o mês de março. Eu podia ter chamado também os meus colegas, neste caso, eu não teria feito peça sobre isto, eventualmente aussi. Primeiro não fiz PC1. Depois a comunicação social aqui quase eludiu o caso. E recordo uma notícia do mês de março, o Bloco de Esquerda, podia ser outro partido, neste caso não importa, requer a audição do ministro da Missão Externa sobre o homicídio ucraniano no aeroporto de Lisboa. Março de 2020. E estamos em dezembro. É mais um caso que foi atropelado pela pandemia também. É um fracasso não apenas para mim da classe política, mas também da classe jornalística da qual Begoña? me incluo. É un fracaso de todos. Para mí é un fracaso de todos. É verdade que tamén non podemos criticar a toda a imprensa, non é? Porque tivemos unha serie de xornalistas do Público e do Diario de Noticias que foran os que puxaran por esta noticia, non é? Mas é verdade que isto foi no mes de marzo, estábamos moito preocupados todos con a pandemia, este tema esqueceuse e este tema eu acho que aproveitouse politicamente para meter na gaveta, como se dice en Portugal, non é? Deixar para que isto se esquecese, non é? Estas cousas que acontecen tantas veces, non é? Non se faz nada para ver se isto as persoas depois non se lembran. Mas por sorte houve xornalistas que lembraran. Então, neste caso, é verdade, mea culpa tamén para min, porque na altura non fiz nada sobre isto. Lembro que sí, tiñamos falado sobre isto nun programa de televisão no que eu colaboraba. E o ministro ten ou non condições para continuar, Begoña? Mas eu penso, o ministro, o Antonio Costa, acaba de garantir e acaba de demostrar a súa confianza no ministro da Administración Interna. Então, condições para o primeiro ministro ten, non é? Mas o caso é, vaise aguantar esta presión? É dizer, até quando é que se vai aguantar? Porque realmente agora ele está a ser ollado dun outro xeito. Então, estou a falar do Cabrita, do ministro da Administración Interna. Isto está enfraquecido. Está moito enfraquecido, então, a ver que o que Vamos acontece nos próximos tempos. Sim, o que é importante agora, eu acho que não é tanto para mim a demissão do ministro da Administração Interna, é mais a questão de saber se é, como diz o presidente Marcelo Rebelo de Sousa hoje ou ontem, um caso sistemático ou não. Exatamente. Ou seja, o que há por trás desta máquina do CEF? Sim. Isto é que é super importante para mim. Muito bem, Olivier, concordo contigo. Muito bem, vamos avançar. Está na hora do índice de Tugalidade. Índice de Tugalidade. Pomos aqui sempre à prova os conhecimentos da Begoña e do Olivier sobre a língua portuguesa, que, como sabemos, está repleta de expressões curiosas. Por exemplo, e ainda há pouco falámos aqui dos problemas das companhias aéreas para voar, arrastar a asa, o que significa? Esta o Olivier sabe de certeza, que é especialista. Arrastar asas? Em arrastar a asa a alguém. O que é que quer dizer arrastar a asa a alguém? Arrastar Olivier, arrastar a Begoña primeiro. É gozar com alguém? Não é? Arrastar a asa é quando estás assim sem vontade de fazer... Sem vontade? Sim, sem vontade, assim, arrastar a asa... Vou dar-vos uma pista, é quando se está com vontade. É ao contrário. Estavas quase lá, Begoña, estavas quase lá. Com vontade de quê? Dá um exemplo. Vamos ter de avançar porque estamos com pouco tempo, mas arrastar a asa a alguém significa tentar seduzi-la, tentar conquistar alguém. Arrastrar a asa. Isto é para mim, isto a reputação. Tu estás continuamente a arrastar a asa, não é? Continuamente. O galo, ao cortejar a galinha, arrasta a asa. Em português, arrastar a asa a alguém a querer, enfim, namorar. E pensei que com a tua fama de namoradeiro soubesse, Olivier. É imperdoável. Índice de Tugalidade. E não podia faltar também o positivo e o negativo da semana. Na opinião dos nossos dois comentadores, vamos ao negativo, Begoña. Pois xa que estábamos a falar do Natal, como que vai ser o Natal nos nosos países, eu ontem estaba a ler con moita atención un artigo de opinión que publicou o presidente do meu xornal, do La Voz de Galicia, Santiago Fernández Latorre, que podese ver na net, onde fala precisamente de o que está a acontecer con os doentes de COVID. É dizer, ás veces nós non percebemos o que é ese calvario do doente de COVID, aínda que non se internado nos cuidados intensivos, como é que pasa, ou como há un antes e un depois dos doentes de COVID,
e sobre todo como fican susiños por moito ben atendidos que sexan e no momento como que muda totalmente ou mudou a nosa sociedade con isto do COVID, mas sobre todo como fican susiños e esa sensación de desamparo tan grande. Por tanto, eu mando desde cá un beixiño moito grande, un abrazo na distancia a todos os doentes de COVID, estexan nos hospitais, estexan nas súas casas, disto vamos a ir todos e isto forma parte da nossa sociedade e nos temos de axudar. Claro que sim. Olivier, o teu negativo? O negativo, eu tive ontem, admito, uma ligeira crise de saudade e vou dar alguns nomes: Pierre, Duarte, Marie-Odile, Philippe, Charles, Chris, Francisco, são alguns dos meus amigos que não vejo regularmente por causa do Covid. E ontem pensei em que está, porque tenho amigos vizinhos que é mais fácil ver, não estou a falar destes amigos não vivem em Almada. E pensei assim, é terrível porque às vezes vemos-nos, mas primeiro não tanto como antigamente, em condições especiais, e está-me a sentir que há uma saudade recíproca. E o meu negativo é em relação a mim, a vocês, imagino, vivem o mesmo, a todos estes amigos que vemos menos, infelizmente, do que antigamente. Isso não é o negativo da semana, é o negativo do ano. Begonha, vamos ao teu positivo para acabar em alta? Pois para acabar en alta, o meu positivo ten un nome, Xosé Neves, é o dono da Farfetch, que se algún dos nosos ouvintes non sabe, é unha multinacional portuguesa que pronto vende artigos de luxo e de todo para o grande o mercado este de luxo, sim, de dos moda. Poucos unicórnios portugueses. Exactamente, a nivel global, e non só iso, sino que ele ten unha fundación impresionante que apresentou há pouco en Lisboa, no que vai destinar a metade de todo o que ele gañar nos próximos anos para axudar a se formar a moitísimos executivos e portugueses. E por que falo do Xosé Neves? Porque ele gañou, foi eleito por nós, pelos correspondentes estranxeiros en Portugal, como personalidade do ano de 2020. Por iso, unha salva de palmas para un empreendedor português. Aliás, salva de palmas dos correspondentes estrangeiros, muito aliás, bem. José Neves, se você puder enviar um pequeno artigo de luxo a Begonha... Ela agradece com todo o coração. Os jornalistas não se vendem, Olivier. Vamos ao teu positivo para acabar. Eu adoro o filme do Hitchcock, sou fã de Hitchcock, e um deles de filme Janela Indiscreta, com James Stewart e Grace Kelly, e acontece que eu vivo a Janela Indiscreta quase todos os dias. E isto é ótimo, isto adoro, admito, que é... Por causa do confinamento, estou muitas vezes na minha varanda e vivo à frente de vários apartamentos. De telescópio também? Ou não? Eu adoro ver as pessoas. Sabe Deus o que verás. Posso acabar, obrigado. Adoro ver as pessoas, tipo, estender a roupa, outros estão a trabalhar. Às vezes eu imagino o que estão a fazer, às vezes vejo um homem a beijar a sua mulher, outras vezes vejo umas crianças a apanhar o gato. Eu adoro, estou lá a trabalhar, vejo e imagino também o que pode acontecer. Espero só apenas e só não viver o que o Stewart viveu na Janela Indiscreta, é assistir a um homicídio à minha frente. É só isto. Não, já basta o que temos aqui nas notícias diariamente. Olivier e Begonha, estamos no fim de mais um Visto de Fora. Muito obrigado. Vamos estar aqui na próxima semana, se Deus quiser, para novo balanço da semana. Conversamos aqui sempre sobre a Europa, Portugal e os portugueses. E já sabe que pode também enviar comentários e sugestões para vistodefora@rr.pt. Mais uma vez, uma boa semana. Olivier, Vão Begonha. arrastar asas. Vão arrastando as asas Bom por aí. fim de semana. E a quem nos ouve também, muito obrigado Tchau, por terem tchau. estado connosco mais uma vez. Um bom fim de semana. Renascença. A paz